Hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Será que nós podemos aprender hoje com uma história antiga? Vamos ver o que o livro de Esther nos fala. E vamos responder algumas perguntas também. Quando é que essa história aconteceu? Ela aconteceu no terceiro reinado de Assuero, que é o Xerxes I. Esse Xerxes I era o imperador persa, e a Pérsia hoje é o que é o Irã. E o reinado desse Xerxes I, ou Assuero, ocorreu de 486 a 465 a.C. Ele era filho de Dario o Grande, que por sua vez era filho de Ciro. E é sobre quem essa história? É sobre uma órfã judia que se torna rainha. E aí você vai perguntar, por que será que tem judeus na Pérsia? É porque em 586 a.C., Nabucodonosor levou o reino de Judá para a Babilônia, e a Pérsia era vizinha, então, e pertencia ao Império Persa, depois que o Ciro derrotou Nabucodonosor. Então, como a gente sabe, tem judeu em todos os lugares, né? Porque eles foram espalhados, foram expulsos, foram levados cativos. Então, lá morava na capital, né, da Pérsia, morava essa menina, essa moça, né, chamada Radassa, e na nossa Bíblia foi traduzida como Esther. E o seu tio, porque ela era órfã, não fala como ela perdeu os pais, mas o Mardoqueu ou Mordecai que cuidou dela. E eu vou falar alguns costumes, dois na verdade, costumes diferentes do que há nos nossos, antes de eu entrar propriamente na história, que eu achei bastante interessante. Então lá no capítulo 1 de Esther, no verso 3 e 4, diz assim: no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então eles fizeram uma festa de 6 meses. Outra coisa que eu achei interessante tinha um tipo de tratamento de beleza lá que durava 1 ano. Olha só, Esther 2:12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, é bem interessante, né? Ficavam 1 ano lá, assim, embelezando para apresentar diante do rei. Mas a gente falou que era uma órfã. E como é que ela virou lá rainha? Bom, o rei, nesse banquete, que durou 6 meses, ele mandou a rainha Vasti se apresentar diante dele. Ela era lindíssima. E aí ela não quis. Então os sábios, com quem o rei tomava conselho, falaram: não, isso não pode ser tolerado. O rei falou, a rainha não obedeceu? Que vai ser da nossa autoridade, nós vamos perder a honra. Então, eles falaram: não, nós vamos ter que escolher outra rainha. E fizeram um processo seletivo. Fizeram um processo seletivo com todas as virgens lindas do império. E teriam que se apresentar diante do rei, e Esther foi a escolhida. Bom, então, ela era uma menina órfã, muito linda, cuidada pelo tio. Ela se apresentou quando houve essa convocação para buscar um substituto da rainha Vasti. Ela foi escolhida.
Mas em nenhum momento, nem ela, nem o tio dela, revelaram a origem dela, que era judia. Bom, então, só que a história continua, né? Ela foi criada por esse tio Mardoqueu e ele sempre acompanhava o que estava acontecendo no palácio, mesmo que ele não pudesse entrar lá. E um dia, o rei, tinha um ministro que estava acima de todos os ministros, que era Amã. E todos deviam se prostrar diante de Amã. Mas Mardoqueu, que era um judeu praticante, ele não se inclinava, não poderia se inclinar a nenhum outro deus. E então, Amã ficou com ódio mortal de Mardoqueu, porque ele não se ajoelhava diante dele. Então, ele bolou um plano. E no capítulo 3, verso 6, é um versículo que simplifica bem o que o Amã planejou. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, o Amã foi ao rei, como ele era o número 1 do rei, né, a mão direita do rei, ele conseguiu que o rei emitisse uma ordem, um decreto selado com o anel do rei, para que todos os judeus fossem mortos. E ele tirou sorte para em qual dia isso ia acontecer. E a sorte caiu no dia 13 do mês de Adar. Então, ele né, através do seu relacionamento com o rei, da proximidade e do valor que o rei lhe dava, ele estabeleceu uma lei onde todos os judeus deveriam morrer no dia 13 de Adar. E Mardoqueu ficou sabendo disso, porque ele estava sempre ao redor do palácio, querendo saber o que estava acontecendo com a rainha Esther. E então, ele, sabendo desse decreto, porque ele inclusive foi publicado na fortaleza de Suzã, onde estava o reino na época, e ele então mandou dizer à rainha que alguma coisa tinha que ser feito. E falou: rainha, você tem que se apresentar diante do rei. E era uma história muito perigosa. Por quê? Porque se qualquer pessoa se apresentasse diante do rei sem ser chamado, o rei poderia matar. Só se ele levantasse o cetro na direção da pessoa que ela não seria morta. Então, lá no capítulo 4, verso 14, o Mardoqueu falando para ela: olha, você deve intervir mesmo com risco de vida. Por quê? Aí é o que está escrito no versículo. Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, a gente entende o seguinte: o propósito dela virar rainha era ela trazer livramento para o povo. Então havia um objetivo, havia um propósito. Sempre há um propósito. Então, a Esther, ela convocou todo mundo a fazer um jejum e ela se dirigiu ao rei. O rei levantou o cetro para ela e o rei ouviu o que ela tinha, né? Então aí houve um processo estratégico, eu não vou detalhar, o livro é curto, seria bom que vocês lessem. Então, todo esse processo estratégico, até a revelação de quem foi o autor desse decreto de morte, porque ela, diante do rei, falou: por que querem me matar e matar todo o meu povo? E o rei perguntou quem foi e ela disse: foi o Amã. Então, só que ela teve um processo estratégico. Ela chamou para um jantar, chamou para um segundo jantar, e só depois de uma determinada situação é que ela declarou ao rei o que estava acontecendo. E aí o Amã foi denunciado.
E acabou que ele, que havia projetado a morte de Mardoqueu, né, tinha feito inclusive uma forca para ele acabou sendo enforcado, né, na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, eu pergunto, né, podemos aprender com essa história antiga? Então eu separei alguns tópicos. O que será que a gente pode aprender com essa história antiga? Será que ela pode servir para hoje? Então eu separei alguns versículos e fiz algumas observações. O primeiro deles está lá em Ester 6, de 1 a 3. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, os quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhes fez. O que a gente pode tirar daqui? Eu observei a importância de escrever e a importância de estar também alinhado com os acontecimentos. O Mardoqueu, ele estava sempre à porta do palácio, então ele descobriu uma conspiração e ele foi declarar ao rei, investigado, a conspiração foi dita como verdade e essas 2 pessoas, o Bigtã e Teres, foram inclusive enforcados. Então isto foi escrito nas crônicas do rei. Então, a gente não lembra de todas as coisas. Então, criar um caderno para registrar nossos sonhos, aspirações, fatos, pode ser muito útil no futuro. E isso foi para Mardoqueu, porque isso havia sido registrado e um dia o rei perdeu o sono, foi lá buscar nas crônicas e descobriu esse feito de Mardoqueu e resolveu honrá-lo. Então é algo assim que a gente pode tirar que é muito importante você registrar as coisas. Então acho que seria bom, né, a gente passar a ter um caderninho onde anotasse as nossas coisas. Outro fato importante que eu acho que vale para hoje também é a importância do jejum e oração. Ele nunca cai de moda. Então vamos ver lá em Ester 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que me seja segundo a lei proibido, mas se eu perecer, pereci. Então, Ester e Mardoqueu, suas criadas, seu povo, jejuaram e oraram a Deus. E houve a revelação de uma estratégia certa para Ester para denunciar Amã. Porque imagina, o cara era o primeiro do rei, ela não podia simplesmente chegar, Amã fez isso. Ela tinha que cumprir um planejamento, uma estratégia, e assim ela fez. E eu acredito que foi nesse jejum e nessa oração que lhe foi revelado a forma correta de agir. Então, jejum e oração nunca sai de moda. Tá nessa história antiga, em torno de uns 2.500 anos atrás, mas ela pode nos ajudar hoje. Nós, principalmente os cristãos, somos impelidos, né, a orar e jejuar. Então, é uma boa coisa. A próxima anotação que eu fiz a respeito do que essa história pode nos ensinar hoje, aquilo que não envelheceu com o tempo, eu citei a importância de fazer o que é certo, mesmo com risco. Aí o seguinte, foi essa situação da Ester. Ela se apresentou com risco de morrer, o Mardoqueu também com risco de morrer, não se encurvou a Amã, porque para ele não era certo, por causa, né, dos 10 mandamentos. Então, tanto Ester quanto Mardoqueu fizeram o que era certo. E a recompensa não veio logo, mas houve um tempo, houve um momento que a recompensa veio. Então, isto é importante, a gente deve procurar fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, independente das circunstâncias e das recompensas que podem não ser tão imediatas. Outra observação também é a importância da paciência, porque eu vi 2 paciências, né? A primeira, que ela ficou 1 ano lá se embelezando. Não, mas vamos dizer, hoje tudo é rápido, né? Eu pelo menos ia achar super chato você ficar 1 ano lá tomando banho disso, banho daquilo, banho disso, banho daquilo.
para poder se apresentar diante do rei. Mas mesmo assim ela não desistiu. Ela nem sabia se seria escolhida, mas ela manteve-se firme no propósito. Então, eu achei importante essa paciência dela. Ela teve que esperar e Mardoqueu, mesmo depois de ter denunciado a conspiração, ele não levou nada com isso, não teve recompensa, só posteriormente ele ainda continuou observando as coisas que ocorriam lá no palácio e para depois ele saber do decreto de morte e ele poder intervir. Então a paciência é algo muito importante. Às vezes o resultado não é imediato, você deve continuar. É igual a gente falou, numa outra palavra, sobre a importância de não desistir, de perseverar. E aí o quinto ponto que eu ressalto nessa história, que pode nos servir para hoje, é o planejamento. Ele é importante. A gente, digamos, é claro que há todo tipo de pessoa, aquela pessoa mais, assim, impulsiva, né? Há muitos tipos, mas em todas as personalidades cabe um planejamento. Mesmo que você não vai ser aquele suprassumo de planejamento, mas devemos pensar e planejar antes o que vamos fazer. Então, a Esther, ela planejou como que iria denunciar Amã. Ela chamou ele para um jantar, ele se sentiu assim mega valorizado, e aí depois, quando ela chamou o segundo, ele, entre o primeiro e o segundo, já foi à casa dele com todos os amigos, falou, agora eu tô no top mesmo, porque antes a rainha não me dava muita bola, mas agora a rainha foi o único que ela me chamou, que chamou para o jantar. Então, eu tô no topo. Aí o que aconteceu? Ele planejou o assassinato de Mardoqueu, até mandou fazer a forca e acabou morto nela. Então ela teve paciência, ela não falou de cara com o rei, ela montou uma estratégia, um planejamento, e isso é importante a gente observar, porque as coisas têm um caminho, têm um passo, um depois do outro, e é importante a gente observar. E agora, o sexto ponto é a importância de manter a palavra. Isso também eu achei interessante, e na verdade esse exemplo não foi do judeu, nem da Esther, nem do Mardoqueu, ainda que eles eram firmes em suas palavras, mas o exemplo que eu queria trazer aqui foi do rei. O rei, influenciado pelo Amã, fez o decreto para matar todos os judeus. Aí a rainha Esther foi lá, não, muda esse decreto, senão eu vou morrer, todo o meu povo vai morrer e tal. Mas o rei falou assim, olha, decreto do rei não se muda. Aquilo que foi selado com o anel do rei não se muda. Então, o que aconteceu? O rei emitiu outro decreto, dando direito de defesa. Isso nos mostra o quê? Se não muda a palavra, uma solução virá. E houve a solução. Não pôde mudar, não pôde mentir, não pôde inventar uma outra situação, mas apareceu uma nova. Então Deus sempre vai trazer uma nova situação para trazer livramento para o seu povo. E o último ponto é a importância de se comemorar a vitória com festa. Então, lá em Esther 9:19 diz assim, os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria, de banquetes, dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. Desde então se estabeleceu a festa de Purim para celebrar a vitória dos judeus, porque eles não foram destruídos. Então é sempre bom a gente celebrar. Então, esses 7 pontos foi assim, para a gente ver que, às vezes, uma história antiga, ela só é separada no tempo, mas muitos princípios, muitas coisas boas e importantes para nós podem ser usadas no dia de hoje. E que nós possamos, então, vamos dizer, estar mais abertos para ler aquilo que a Bíblia diz, mesmo o Antigo Testamento, porque tudo tem uma lição, tem um propósito para nós. Então tenhamos todos uma boa semana, muito obrigada, em nome de Jesus.